Pode reparar, quando a gente liga a TV ou abre um livro hoje em dia, o futuro parece quase sempre bem sombrio, né? São megacorporações, colapso ambiental, mas e se houvesse uma alternativa? Uma visão de futuro que não fosse só sobre sobreviver, mas sobre florescer. É isso. Hoje, a gente vai explorar o Solarpunk, o movimento que imagina exatamente isso. Olha, esse slide aqui mostra o contraste de uma forma perfeita. De um lado, o cyberpunk, onde a tecnologia é usada para controlar, para oprimir. Do outro, o solarpunk, onde a tecnologia vira uma ferramenta de libertação, sabe? Em harmonia com a natureza. É a mesma semente, a tecnologia, só que gerando dois mundos completamente diferentes. Então a pergunta é, por que a nossa imaginação parece que travou? É o que a gente vai ver agora nessa primeira parte. Como foi que a gente ficou tão preso nessas narrativas pessimistas? Essa frase, estamos exaustos da distopia, ela resume um sentimento que está no ar, não tá? A tal da ansiedade climática é real, e essa avalanche de histórias apocalípticas não ajuda nem um pouco. A cultura pop parece que nos prende nessa sensação, sabe? E acaba deixando a gente meio paralisado, sem nem conseguir imaginar que as coisas podem sim ser diferentes. Mas é exatamente contra essa paralisia que o Solarpunk se rebela. Ele não fica ignorando os problemas. Pelo contrário, ele olha para os problemas e pergunta, tá, e se a gente resolvesse? E aqui tá o pulo do gato. Solarpunk não é só uma estética bonita com cidades verdes e painéis solares. É um projeto ativo. A pergunta central não é só sobre o visual, mas sobre o caminho. Como é que a gente constrói essa nova realidade? E essa citação do manifesto vai direto ao coração da filosofia. Repara bem nas palavras: pós-escassez, pós-hierarquia. Isso diz muito. A mudança não é só tecnológica, tipo trocar combustível fóssil por energia solar. A mudança precisa ser na base de tudo, social e econômica. O que nos leva a um ponto-chave. Solarpunk não é um movimento anti-tecnologia. Muito pelo contrário. A grande diferença é que, enquanto no cyberpunk a tecnologia serve aos interesses do capital, no solarpunk ela é uma arma contra ele. É uma ferramenta para criar autonomia e sustentabilidade para todo mundo. Agora, vamos falar da segunda parte do nome. Afinal, por que punk? É aqui que a gente mergulha na dimensão política e rebelde do movimento. A parte solar é mais fácil de entender, né? Energia limpa, sustentabilidade. Mas o punk? Bom, o punk é o que dá força política para o movimento. É a rebelião, aquela atitude de faça você mesmo, a recusa em aceitar o sistema do jeito que ele é. A base filosófica por trás do punk vem muito daqui, da ecologia social. A teoria defende, basicamente, que a nossa crise climática começou quando a gente aceitou a dominação de uma pessoa sobre a outra. Essa lógica de hierarquia depois foi aplicada à natureza. Ou seja, para salvar o planeta, seria preciso primeiro desmontar as estruturas sociais de dominação. Ok, a ideia é gigante, mas como é que ela se parece na prática? Como é que a gente sai da teoria e vai para ação, para algo concreto? Esse slide dá pra gente um tipo de roteiro. São 6 pilares e eles estão todos conectados. Não adianta só instalar painel solar, é preciso repensar de onde vem a nossa comida, como a gente produz as coisas, como as decisões são tomadas e, o mais importante, como a gente cuida uns dos outros. E aqui, as ideias abstratas começam a ganhar forma. Pensa bem, em vez de cada casa ter uma furadeira que é usada uma vez por ano, por que não ter uma de ótima qualidade para o bairro todo? Em vez de jogar esgoto fora, por que não transformar resíduos em recursos? São mudanças que começam em pequena escala, ali, na nossa própria rua. E agora a gente chega na parte que para mim é a mais surpreendente dessa história. Porque enquanto muita gente imagina o Solarpunk naquelas cidades super planejadas da Europa ou do Japão, a sua forma mais autêntica talvez esteja surgindo um lugar completamente diferente. A resposta para essa pergunta desafia muito do que a gente pensa sobre de onde vem a inovação e o progresso. É exatamente isso. Onde o Estado muitas vezes falha em dar infraestrutura, as pessoas criam as próprias soluções. A necessidade acaba forçando a inovação, a cooperação, a resiliência, que são os pilares do Solarpunk. Esse quadro resume a diferença de um jeito muito claro. O Solarpunk de revista, digamos assim, é uma escolha estética, é um luxo. Já o Solarpunk de favela, bom, ele não é uma escolha, é uma estratégia de sobrevivência. Ele nasce da necessidade, não do conforto. E essa citação eleva a gambiarra de um simples improviso para o que ela realmente é, uma forma avançada de inovação.
É a capacidade de enxergar potencial onde os outros veem lixo, de criar soluções com o que se tem na mão. Isso, no fundo, é a essência da sustentabilidade. Essa frase aqui nos força a virar nossa perspectiva de cabeça para baixo. Em vez de ver essas comunidades como lugares de carência, a gente pode começar a enxergá-las como laboratórios de auto-organização. Elas mostram, na prática, como criar sistemas descentralizados quando os sistemas centralizados falham. E essa é a conclusão fundamental. O verdadeiro espírito punk do Solarpunk, a autonomia, a criatividade, a ação direta, ele está mais vivo onde as pessoas não têm outra opção a não ser criar o seu próprio futuro, agora. E a gente termina assim, não com uma resposta pronta, mas com uma pergunta. Talvez o futuro sustentável que a gente tanto busca não venha de projetos bilionários, mas sim das lições de criatividade, de comunidade e de resiliência que já existem nos lugares mais inesperados. A questão é, será que a gente está prestando atenção